esqueça de apoiar a gente no Apoia-se também, que é importante, tá? É assim que a gente se banca. Se banca, exatamente. Acontece, a gente deve cobrar o Estado. O Estado, ele tem um comprometimento, ele investiu após a abolição, ele investiu no mínimo 60, 70 anos, não, 80 anos, de um plano que queria abertamente excluir negros da sociedade. Então você tem um documento da década de 50 falando, vou trazer italianos para São Paulo para clarear a raça. Então você pega, tipo, nessas bibliotecas digitais, entra nos jornais da década de 30, 40, você vê saúde da raça, higiene da raça, defesa da raça. Isso tudo que instituições e o Estado fizeram junto. A dívida histórica deve recair sobre essas pessoas. Então e se essas pessoas já morreram? Esse Estado deve cair sobre essa Esse é o instituição. problema, é que, sabe, eu entendo e eu concordo com você pra caralho que tem uma dívida histórica e que... o problema é de quem é essa dívida, tá ligado? Do Estado, essa dívida, cara, mas é do que o Estado, mano, é que o Estado é uma Estado parada... que trabalhou 80 anos pra te eliminar não vai poder, durante 80 anos, te dar alguns benefícios? É que, tipo, o problema é o Estado dizer quem que ganha o benefício e quem não ganha. Esse pra mim é tipo... Mas eles disseram isso durante 80 anos. Mas eles estavam errados. E a gente vai errar do outro lado, tá não, ligado? a gente vai corrigir os erros. Não vai, a gente vai errar do outro lado, tá ligado? Essa é a parada que eu sinto. Tipo, você não corrige o erro fudendo o branco de agora, tá ligado? Não, mas quem tá falando de fuder o branco? Mas você vai fuder o branco não de agora vai. porque se você usar a máquina estatal com uma lente racial... Aquele dinheiro que entrou ali, tá ligado? Não é pra ser usado numa lógica racial, é pra ser usado numa lógica humana de todo mundo igual. Por exemplo, segundo o criar uma Sebrae... lei que identifica uma raça e dá um benefício pra ela, eu acho que pode ser positivo a curto prazo, mas a longo prazo muito maléfico, tá ligado? Mas é só a curto prazo. Porque, mas não é só a curto prazo, porque por a partir exemplo, do momento que você coloca no Estado, o Estado vai agobrar aquilo, vai crescer aquilo, é o que o Estado faz. Por exemplo, o Sebrae identificou que a maior parte dos microempresários brasileiros são negros. Legal. Então, isso é uma parte que não tem acesso ao crédito. Então, eu não estou falando aqui para você criar uma lei que vai tirar dinheiro, crédito de pessoas brancas e distribuir. Eu não estou falando, não é uma coisa... Mas seria legal uma lei que desse crédito a todos os pobres, Sim. não só os pobres negros, tá ligado? Sim, Esse também. é o meu ponto. Não, nesse caso do Sebrae, e talvez a raça possa não fazer sentido, mas isso é uma hipótese. Uhum. Tá? Então, eu não estou falando que o Estado deve compensar, deve tirar de um lado e colocar no outro, mas criar condições, já que o Estado criou condições e ele deu subsídio, a primeira lei de cotas foi para dar terra para imigrantes europeus. Que, tipo, eles até falavam assim, ó, pega essa terra, produz nela, quando começar a dar dinheiro, você me paga. E essas foram as condições. Então, será que o Estado não pode agora, de repente, olhar a estatística? Eu não quero nem tipo, que cobre o passado. Cobrar o passado é ridículo. Não. Até porque as pessoas que fizeram aquilo morreram. Isso, então, cobrar o passado é não ridículo. Coloque mas no filho os pecados dos pais, né? Então, mas você assim. pode pegar a estatística de hoje. Pega hoje uma estatística, quem as pessoas negras estão ganhando uma mulher negra que chega a ganhar 6 vezes menos. Entende isso, quais são as características ou quais são os problemas que estão fazendo ela ter essa realidade, e aí você trabalha nisso com algum subsídio. Então, ou, esse é o problema, É que na hora que você trabalhar essa parada usando a máquina estatal, se você tiver uma lógica que não seja universal, pra mim vai causar corrupções Mas isso cria supremacia. O Fernando Henrique Cardoso tem uma frase que é tratar os desiguais de maneira igual reforça a desigualdade. E isso porque, assim, você não pode, tipo, chegar, por exemplo... Mas é que o Estado não consegue tratar todo mundo igual, então, de verdade. E como todo mundo merece dentro da percepção de cada um. Tipo, sabe? Na verdade, acho que a gente tem que generalizar no sentido, tipo, as políticas estatais, elas têm que ser universais. Tá ligado? Mas elas não não podem. Universalização. O SUS é universal. Então, o SUS é universal. Mas, então, por exemplo, o SUS, ele responde a uma necessidade universal de saúde. Agora, mas não existe uma necessidade universal econômica também? Tipo, o cara branco pobre, ele é fudido igual o branco, o negro. Talvez não igual, mas ele é fudido também, tá ligado? Sim, mas é isso que eu tô falando. Políticas para pessoas negras não excluem políticas para pessoas brancas. Então, na verdade, exclui um pouco, não cara. Exclui. Sabe por que exclui? Porque você tem um orçamento fixo da União, tá ligado? E esse dinheiro, ele é um limitante que ele só aumenta se você cobrar mais imposto. Então, se você tem dentro desse orçamento programas com lógicas raciais,
você está impedindo que programas com lógicas universais tenham esse orçamento. Então você tá fazendo uma escolha. E aí você faz o quê? A manutenção da supremacia branca, da superioridade branca. Não, porque, tipo, se você for pensar, se a lógica é universal direcionada aos pobres, por exemplo, a maioria da população pobre é negra. Mas, então exemplo, você pode ter uma política de lógica universal que atende majoritariamente os negros. Mas é importante que a lógica, primeiramente, seja universal. Saca só, quando eu entrei na universidade, eu fui cotista. E 3% das pessoas negras estavam na universidade. 3% dos universitários eram negros. Essa estatística não é uma estatística sobre um problema social. Essa é uma estatística sobre um problema racial. Então, se você chega com um tratamento econômico, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras. Porque as raízes dos problemas de pessoas negras, historicamente, são diferentes. Mas é que se a pessoa negra estiver ganhando dinheiro, ela paga a faculdade que ela Mas quiser. qual pessoa negra está ganhando dinheiro no Brasil? Mas a questão é essa. Se fosse uma lógica de ajudar o pobre universalmente... Tá ligado? Sim. Se a gente conseguisse, não existissem pessoas... Se tivesse um safe net universal... Mas é que sim fica na ficção, né, cara? Tipo, o que a gente tem hoje... esse também fica na ficção não, de reparo... As cotas, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele falou isso em um vídeo, que ele foi contra as cotas, ele fez um texto contra as cotas, depois ele fez um a favor. Porque naquele momento, a estatística mostrou um dado realístico. Hoje nós temos 3% de negros. E isso é uma vergonha para o país que diz que não é racista, né, cara? Tipo, eu não sou racista, mas 97% dos universitários são brancos. Então, você precisava resolver isso de uma maneira agressiva e violenta. Não concordo. Nesse ponto, a gente tem uma discordância política, filosófica, sim, tá ligado? Mas eles precisavam resolver. E as cotas vieram para aumentar. E hoje, e aí começaram a vir todas aquelas discussões que não, o cotista ele vem de uma realidade que ele não vai acompanhar o estudo, não vai acompanhar o ensino, ele não vai conseguir continuar na universidade. O meu problema com a cota é o seguinte: cara branco, pobre, fudido, nasceu em uma família fudida, só teve uma vida de merda, igual o negro. Só que aí o negro tirou uma nota um pouco pior que a dele, mas ele vai passar por causa que tem cota. Eu não gosto disso. Acho isso... Não é assim que funciona. Não? Como não que é assim que funciona. Primeiro, as cotas elas são sociais também. Então elas são só para pessoas pobres. Não é cota racial? Tem a cota racial, Entendi. E tem a cota social. Então você tem espaço para pessoas brancas pobres que não conseguem pagar e você tem espaço para pessoas negras que também não conseguem pagar. Entendi. Entre essas pessoas negras que não conseguem pagar, são só aquelas pessoas que tiram as melhores notas. Eu lembro que, obviamente, eu fui um dos primeiros, eu ganhei bolsa para estudar faculdade, eu fui contemplado com a bolsa e eu concorri com 80 mil pessoas. Tá ligado? Então, tipo, era muito... Era uma vaga pra 80 mil vagas. Caralho! Então, não é, tipo... As cotas, naquela época, era muita gente... É que, estatisticamente, essa é a dinâmica da cota. Sim. Se você for olhar os números... Eu sou um cara que olha número. Eu não fico muito tão preocupado na questão social, tá ligado? Tipo, eu sei que ela é importante e tal, mas... Pra mim, cada vida humana tem o mesmo valor pra mim. Tá ligado? Eu não acho que só porque você é negro, sua vida vale mais que um branco ou vice-versa. Não, mas isso ninguém acha que deve valer mais ou menos mesmo. Isso é um pressuposto que tenta conectar, tipo, um fenótipo, uma biologia. E negros não são... As cotas não questionam negro, as cotas não dizem se eu sou mais ou menos inteligente. As cotas questionam o Estado entregar uma educação igual para todos.